Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações e que possamos ter um ano abençoado na presença do nosso Senhor. O pessoal já está olhando para mim, já está dando risada, eu não entendi por quê. Depois eu vou perguntar lá na hora do nosso café, eu vou querer saber o que está acontecendo, né? Como diz o Everson, logo no primeiro culto de domingo do ano. Irmãos, antes de compartilharmos a palavra do Senhor, eu quero lembrar os irmãos, eu sei que já é de conhecimento, sobre a nossa escola bíblica dominical. Se você pode participar, participe. Eu já sei que o Everson já deu o aviso falando sobre a escola bíblica dominical. Nesse mês de janeiro teremos temas específicos. Inclusive eu quero destacar uma data, porque receberemos uma pessoa que não é da igreja, que vai trazer aqui para nós uma palestra sobre organização financeira, que será no dia 19 de janeiro. Então nós teremos aqui na Escola Bíblica Dominical, no dia 19 de janeiro, uma pessoa para nos ajudar, né, falando, nos dando orientação sobre essa questão financeira. Então, irmãos, se você tem muito dinheiro, está sobrando e não sabe o que fazer com ele, venha para você saber o que fazer com ele. Agora, se o seu caso você não tem, aí está mais difícil, aí que você precisa vir mesmo, que você precisa saber o que fazer para se recuperar dessas situações. Então, uma pessoa bastante experiente, e ela trabalha em uma grande instituição financeira. Eu pedi para que ela falasse sobre isso e tirasse um tempinho também para falar conosco sobre golpes bancários, que é uma questão também importante. O máximo que nós conseguimos de informações nesse sentido, tenho certeza que vai ser importante e que vai abençoar a nossa vida. É uma pessoa cristã, tá bom? É da Igreja Batista Getsemane. Então, o embasamento desse trabalho que a pessoa vai trazer é a palavra de Deus, que é o mais importante que tudo, mas vai nos ajudar com questões que envolvem a nossa vida pessoal. Então, se você pode, não deixe de participar, tá bom? Vamos lá então. O texto que escolhemos para meditar nessa noite encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 16, está projetado aí, não sei se o tamanho está muito bom para enxergar, mas nós vamos ler Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entrega suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é a nossa fonte de sabedoria, de conhecimento e de entendimento do que seja a Sua vontade. Mais uma vez aqui o Seu povo está reunido, como está reunido em muitos outros lugares. Queremos ouvir a Tua voz. Peço que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos mostre, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos iluminar essa noite, para que possamos verdadeiramente buscar a Tua vontade e a Tua face. Nos abençoa nessa noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, eu coloquei um tema bem pesado para essa noite. Depois eu fiquei com remorso e eu dei uma ajustada. Eu até conversei lá em casa. O tema original era assim: por que Deus não nos obedece? Aí eu comecei a pensar na palavra obedecer. Aí eu pensei, poxa, mas Deus nos deve obediência? Não. Então está um pouquinho, né? Vamos deixar esse tema um pouquinho mais ameno. Por que Deus não nos atende? E aí quando nós paramos para pensar nisso, nós já podemos retornar ao ano que acabou. E que muitas coisas, com certeza, nós pensamos, meditamos, pedimos ao Senhor,
porque é isso que nós devemos fazer, não tem nada de errado, e ele não nos atendeu. O que eu quero dizer é que o Senhor nunca vai nos atender, não é isso. Mas nós sabemos que há situações em que o Senhor de fato não nos atende. Então, para falarmos sobre esse tema, foi escolhido esse pequeno trecho do livro de Provérbios, que é um livro que relata o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com o próximo, além de nos dar conselhos de como viver a vida. O livro de Provérbios é um livro que ele traz para nós ensinamentos que buscam harmonia no meio que estamos inseridos. Ele busca alternativas e conselhos para que possamos viver em paz, independente da onde estejamos então inseridos. E esse escritor, ele dá uma atenção especial, inclusive, para os jovens. Então, se você é jovem, preste atenção no livro de Provérbios, porque ele tem muito para falar com você. O livro de Provérbios é um livro que ele demonstra essa atenção para que o jovem ele tenha uma vida equilibrada e prudente. Eu não sei porquê, mas parece que o sábio que escreveu o livro de Provérbios entendeu que os jovens não são tão prudentes e nem têm a vida tão equilibrada assim. Mas não fique chateado comigo, não sou eu que estou falando, mas eu concordo, viu? E a tendência é essa, que quando nós somos jovens, que nós arriscamos um pouquinho mais. Depois de uma certa idade, a gente acaba pisando um pouquinho mais no freio, vai um pouquinho mais devagar. Isso aconteceu comigo, e eu acredito que todos que devem ter a mesma faixa etária que eu, 40 e poucos anos, devem concordar que quando eu era mais jovem, era um pouquinho mais ousado em algumas coisas. E nós vemos isso nos índices, de acidentes, de alguns tipos de envolvimentos com coisas perigosas. Geralmente são homens, que são mais cabeça dura, e geralmente nas idades aí da juventude, em que os hormônios estão à flor da pele. Então, o sábio aqui, ele demonstra que os jovens precisam observar algumas coisas. Inclusive, ele dá conselhos sobre a necessidade do jovem respeitar aqueles que são mais velhos, considerando que ele tem uma melhor experiência, um tempo de vida a mais. E a gente sabe que existe sim um conflito entre gerações, mas mesmo existindo um conflito de gerações, tenha certeza que os mais velhos terão condição de lhe dar uma ajuda por meio da sua experiência. Claro que algumas coisas nós vamos perceber que não vão se aplicar mesmo, mas não devemos desprezar a experiência daqueles que são mais vividos. Então esse livro, ele vai nessa linha, desse ensinamento. E aí nós vemos várias questões de máximas da vida, que são ditados, conhecidos como ditados. Mas especificamente sobre o ponto aqui que nós escolhemos para meditar essa noite, o foco é o nosso relacionamento com o Senhor. Então ele fala dos nossos planos, nossos caminhos e propósitos, e como associar todas essas coisas com o nosso Deus. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Então, nesse primeiro tópico, vamos pensar sobre o plano de Deus. Eu coloquei uma apresentação bem simples, mais objetiva, e já no primeiro ponto é o que diz na parte inicial do versículo 1. Que ao homem pertence os planos. O que isso significa? Nós cantamos aqui, e é maravilhoso cantar, que aguardamos que o Senhor Jesus venha nos buscar. Não foi isso que nós cantamos? Aguardamos o dia que Ele vem nos buscar. Entretanto, nós estudamos hoje de manhã que nós temos uma cidadania aqui, aonde nós moramos e residimos. E essa não pode ser ignorada. O que eu quero dizer com os irmãos? Quero dizer que Jesus vai voltar
como nós cantamos, eu preciso observar essas coisas, mas eu não posso esquecer de que eu vivo em um local, ainda como estrangeiro, mas eu preciso aqui projetar, ter planos para essa vida. E esses planos não são Deus que vão planejar, sou eu e você. Então o ano de 2024, o que não deu certo, o ano de 2025 que o Senhor nos dá uma outra oportunidade para refazermos os nossos planos. Isso significa que o texto em si, o foco dele é que os homens, eles possuem uma limitação no seu planejamento. E existe uma soberania divina. Mas mesmo assim, nada muda. A nossa responsabilidade é com o planejamento. Essa parte não é responsabilidade de Deus. Então não dá para eu chegar um ano, para eu passar a minha vida com um pensamento assim, vou viver como dá. Do jeito que der para tocar, é do jeito que vai. Porque afinal de contas, existe um Deus que toma conta de tudo, né? Mas não é esse o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que tenhamos uma vida planejada. O desejo do Senhor é que pensemos também no nosso futuro. Nós precisamos ter sonhos. E não é aquele sonho da padaria, que é muito bom. Eu gosto também. O pastor falou que tem sonho. Aí todo dia você compra o pão francês e compra mais 2 sonhos. Não é isso. O sonho é esse planejamento. Precisamos almejar aqui, nessa vida, nessa terra, algumas coisas. E isso faz parte do ser humano. A partir do momento que nós destruímos os nossos sonhos, nós deixamos de viver. Nós temos dificuldade de viver. Aí a depressão bate, aí a tristeza chega, e a gente não consegue dar o próximo passo. Porque nós entendemos que eu não tenho mais condição, mais capacidade de sonhar. O planejamento, os sonhos para a nova etapa da vida, para aquilo que vai acontecer, de repente, nos próximos dias, nos próximos meses, ou um período mais longo, faz parte das nossas vidas. Nós precisamos ter esse combustível, que esse combustível que vai nos dar energia para trabalhar amanhã, né? O que vai dar energia para você trabalhar amanhã? É os seus objetivos, é aquela fatura, né? Que ela vai vencer, nós estamos torcendo por ela, mas nós precisamos vencê-la também. Então quando nós pensamos isso, o que a gente tem que entender? Eu preciso trabalhar com planejamento. Essa parte Deus não vai fazer por mim. Preciso ser eu. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Não vou fazer nada, só vou cantar Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Não. Saindo daqui, nós vamos continuar aguardando o nosso Senhor Jesus, tá certo? Mas nós precisamos continuar planejando. E se não deu certo o plano A, tem um plano B. Se não deu certo um plano B, tem um plano C. E se não, assim, sucessivamente. Às vezes não vai dar certo logo de primeira. Ou não vai dar certo no tempo que nós imaginamos ou que nós esperávamos. Mas confia, se o Senhor entregou a nós para fazermos o plano, com certeza o Senhor vai nos ajudar na tarefa que nos compete. E ajudar, nós sabemos que não é fazer em nosso lugar. Existe um Deus que está conosco, mas Ele não vai fazer a nossa parte. Nós vamos continuar sendo responsáveis pelaquilo que fazemos. Então no ano de 2025, irmãos, já tenha os seus planos. Pense naquilo que o irmão quer que o Senhor realize na sua vida. Pense nas coisas voltadas também para a glória de Deus. Tente associar todas essas coisas. Agora, o que acontece que muitas vezes causa confusão para nós, é que mesmo com o planejamento, do Senhor procede a resposta. Ou seja, a resposta final vem do Senhor.
Eu não gosto de falar disso, porque quando você fala nisso, a pessoa já volta para o próximo tópico. A mente dela automaticamente volta para o próximo tópico. Eu já sei que tem irmãos que estão pensando. Eu estava quase convencendo os irmãos a planejar. Mas na hora que eu falei que a resposta final vem do Senhor, ó, tá vendo? Eu não vou planejar. No final das contas é o Senhor que vai responder. E é isso mesmo. Mas mesmo assim nós precisamos planejar. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Então nós vamos planejar, etc., sabendo que isso vai passar por uma avaliação. Alguém vai validar o seu plano. E qual que é a sugestão? É que o próprio Senhor valide o seu plano. Por isso que o seu plano, ele precisa ser um plano bem elaborado, que contemple todas as realidades que nós necessitamos fisicamente, mas também espiritualmente. O texto diz, a resposta final, a resposta certa do lábio vem do Senhor. Mas quando nós pensamos que a resposta final vem do Senhor, pode gerar para nós um certo desânimo. Poxa, eu planejei tanto, né? Como o pastor falou, fiz plano A, fiz plano B, fiz plano C, fiz plano D, deu um trabalhão danado, mas pelo que eu entendi, a resposta do Senhor não foi favorável ao que eu planejei. Mas nós temos um conforto de que temos um Senhor que é por nós, que conhece todas as coisas e que entende o que é melhor para as nossas vidas. E outra coisa que nós temos que levar em consideração é o nosso coração. Nós cantamos também aqui, abre os olhos do meu coração. Poderia dizer que existe um erro não teológico, anatômico, né? O coração não tem olhos, mas é um eufemismo, é uma maneira de dizer. E é o que está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração e corrupto, quem o conhecerá? Só o Senhor pode esquadrinhar os corações. Aqui um outro eufemismo para falar sobre o coração, para dizer aqui, o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos sentimentos, eles são muitas vezes enganosos. E por essa razão que os nossos planos precisam dessa aprovação de Deus. Entendeu? Está aí? Então aqui nós precisamos do Senhor. O Senhor nos orienta sobre esse planejamento que precisamos fazer. E no final das contas, nós temos o Senhor, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, para nos ajudar a executar o nosso plano, ou ajustar o nosso plano, de acordo com o que o Senhor quer, ou se for o caso, realizar um outro plano. E essa realidade, para nós, precisa ser um conforto, e não um peso, e algo que nos faça desanimar. A ideia não é desanimar, mas a ideia é ter o coração consolado, considerando que o Senhor é quem valida os nossos planos. E aí uma pergunta que não quer calar, e é uma pergunta retórica, que requer de cada um uma reflexão, é: a quem nós estamos procurando, ou aonde nós estamos procurando essa resposta final, a resposta correta? Será que na cartomante, no horóscopo da semana, nas religiões, né? Naquele seu melhor amigo, que às vezes é uma pessoa muito sábia, muito competente, mas não sabe do dia do amanhã? E às vezes nós ficamos frustrados, porque nós entregamos os nossos planos para uma outra pessoa validar que não seja o Senhor. E nós não percebemos isso. E falamos, poxa, tem tudo para dar certo o plano. E acaba o ano, como acabou o ano de 2024, e chegamos à conclusão que o Senhor não nos atendeu. Então, existe alguns detalhes que nós precisamos pedir a sabedoria do Senhor, para identificar essas brechas e sabermos se de fato é o Senhor quem tem a resposta final sobre os nossos projetos ou não. Porque cabendo isso, é que será então o sucesso daquilo que nós planejamos.
No tópico 2, eu quero refletir com os irmãos sobre o caminho de Deus, ou o caminho do Senhor. E aqui o texto nos dá duas opções: caminhos puros aos nossos próprios olhos, é o que o texto diz, e um Senhor que sonda o Espírito. Então, quando nós planejamos, fazemos aquilo que precisa ser feito, e vamos aguardar esse aval, essa validação do nosso Senhor, existe um caminho para ser percorrido em função desse projeto que nós apresentamos a Deus. E quando pensamos nisso, nós temos que lembrar em outro texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz que há caminhos para o homem que parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. E aí nós voltamos de novo para o mesmo problema, que é o que o texto diz que nós lemos. Eles são puros aos meus olhos. Bom, do jeito que eu estou olhando aqui, até onde eu consigo enxergar, essa aqui parece uma boa opção. E a pergunta que eu faço aos irmãos: mas eu preciso avaliar, analisar os caminhos? Com certeza, eu preciso fazer isso. Mais uma vez, é algo que cabe a nós fazermos. Não apenas planejar, mas também analisar o caminho pelo qual nós andamos. Aonde nós moramos, um pouco tão longe, no Sapopemba, nós temos um combinado assim lá em casa. Nós moramos entre duas estações do monotrilho. Não sei quantos dos irmãos conhecem o monotrilho, que é uma espécie de extensão do metrô que vai pela avenida, por cima da avenida. Então assim, geralmente eu, a Sônia, se o Everson tiver ele também, nós vamos buscar as pessoas quando chegam na estação. A nossa estação, que é um pouquinho mais perto, é uma estação chamada Jardim Planalto, mas é uma estação que é um pouquinho mais perigosa. Então qual que é o combinado? Se tiver alguém em casa, liga para a pessoa ir procurar, porque saiu da estação, rouba celular, rouba carteira, é isso. É bem complicado. Não, é o pessoal que está se manifestando dizendo que eu estou exagerando. Mas é isso, mas ninguém vem de lá andando, né? Dificilmente. Se não tem ninguém em casa, qual que é a ideia? Descer na estação seguinte, que é a estação Sapopemba. Por quê? Na estação Sapopemba tem um movimento maior. Então essa é uma análise prática que nós fazemos dos caminhos. Existem dois caminhos quando eu desço e venho do monotrilho para chegar na minha casa. Avaliando a questão, o caminho da estação Jardim Planalto é mais perigoso. Então qual que é a orientação? A orientação é a estação Sapopemba. Isso significa que eu vou descer na estação Sapopemba e não vou ser assaltado? Não necessariamente. Mas qual que é o meu dever, a minha função? Analisar essas possibilidades e perceber a que tem uma possibilidade menor de eu ter algum tipo de prejuízo para a minha vida. E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. Avaliar os nossos caminhos, né? Eu sou o dono da razão? Não. Eu sei de tudo? Não. Vou errar de vez em quando? Vou errar de vez em quando. Mas nós precisamos entender e buscar o melhor caminho. No Salmo 1, do versículo de 1 a 3, ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então assim, analisar o nosso caminho, analisar os conselhos que recebemos, analisar o lugar onde nós estamos frequentando, isso é função nossa. Entendeu? É Deus não vai trazer isso pronto para você. Deus nos deu inteligência, discernimento espiritual, emocional, sabedoria, vida do Senhor, para que a gente avalie essas coisas. Cabe a nós fazermos isso.
há determinados lugares que não é conveniente para o cristão. Precisa estar escrito na Bíblia, olha, esse lugar não serve, esse aqui serve. Não, não necessariamente. O Salmo diz isso. Os conselhos, quais conselhos nós estamos seguindo? Que caminho, aonde, que caminho que eu estou me detendo? Então, é nossa responsabilidade procurarmos, avaliarmos o caminho. Existe o caminho de Deus? Existe. Mas, mais uma vez, é Ele quem vai avaliar e nos ajudar quando tivermos essas decisões para serem tomadas. Aqui o objetivo não é julgar o caminho que o irmão escolheu, mas deixar bem claro que nós precisamos tomar essa decisão, e essa decisão do caminho, ela é de responsabilidade nossa. A partir do momento que nós tomamos a decisão do caminho para trilhar, nós temos que levar em consideração que existe um Senhor que sonda o Espírito. O que isso quer dizer? Que não adianta eu tomar um caminho que seja o mais conveniente para mim e dizer, olha, o pastor falou lá na igreja, Senhor, o senhor estava lá, viu? Que assim, eu era responsável, que eu tinha que escolher o caminho. E ele falou que eu podia escolher errado. E eu escolhi. Então, mas existe um Deus que ele sonda o nosso espírito aqui, o texto diz o espírito, mas também cabe aqui o coração. E ele sonda então o quê? As nossas intenções. Eu não posso pegar, tomar caminhos errados e simplesmente falar, poxa, eu errei, não sabia. O Senhor sonda, e eu não sei, o outro irmão que está sentado do seu lado não sabe, a tua mãe não sabe, teu pai não sabe, teu filho não sabe, mas o Senhor sonda e Ele sabe se o caminho que nós tomamos foi um caminho de má fé ou não. É isso. Esse seria o termo ideal. É o que diz no Salmo 139. O Senhor sonda, o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar. Então, qual que é a ideia aqui? Às vezes nós procuramos por caminhos porque nós queremos impor a nossa vontade e o nosso desejo. É comum, nós somos seres humanos. E aí quando nós pedimos, igual o salmista diz aqui no Salmo 139, Senhor, sonda-me, porque o Senhor me conhece. E muitas vezes eu não me conheço porque no tópico anterior nós vimos, no próprio livro de Provérbios, que o nosso coração é enganoso. Sonda-me e conhece. O Senhor me sonda, o Senhor conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Entendeu, meus queridos? Então assim, a responsabilidade de trilhar o caminho é nossa. Mas existe um Deus que vai nos ajudar nessa decisão, através de sondar os nossos corações, sondar o nosso espírito, sondar a nossa intenção, que às vezes engana a nós mesmos. E nós precisamos tomar a decisão do nosso caminho, buscando acertar, buscando o caminho do Senhor. E podemos, para isso, usar esse salmo como uma oração. E na hora de tomarmos uma decisão e que não temos certeza daquilo que fazer, colocar diante de Deus, Senhor, o Senhor é o Deus que sonda os corações, né? Como uma radiografia, como uma tomografia computadorizada, né? Faz o nosso corpo e vê cada detalhe, né? E muitas vezes nós não sabemos qual que é a doença, nós só sabemos que está doendo alguma coisa. Aí como fazemos esse exame detalhado, conseguimos encontrar. Existe o Senhor que da mesma forma sonda a nossa alma, o nosso interior, a nossa mente, o nosso emocional, e nos evita que sejamos pegos em algum tipo de cilada. O caminho está aí, irmãos. Cabe a nós decidir. Nós precisamos decidir sozinhos? Não. Nós podemos contar com um Deus que sonda as intenções do nosso coração e nos ajuda a tomarmos
a melhor decisão. O ano de 2025 está aí. O planejamento, o caminho para trilhar está na sua frente. Quando nós nos omitimos a tomarmos decisões, a nos planejar, nós temos que entender que mesmo assim nós estamos tomando decisões. Quando decidimos não decidir, é uma decisão. A frase está estranha, mas é uma verdade. Vamos lá então, vamos avançar? O propósito de Deus. Entrega suas obras ao Senhor. É o que diz o versículo 3 que nós lemos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso daquele planejamento. Preciso analisar o caminho. Fazer aquele relatório completo. E submeter a obra ao Senhor. O que isso significa na prática? É o conjunto do que esses 3 versículos nós lemos. Nós vamos trabalhar da seguinte forma: o Senhor nos dá sonhos, nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá condição. Então vamos planejar, vamos caminhar, para assim conseguirmos executar a obra. É isto, essa é a sequência, essa é a ideia. Só que assim, a nossa obra, ela precisa ser entregue ao Senhor. Por que ela precisa ser entregue ao Senhor? Porque existe uma dificuldade aqui, na última parte do texto que eu li, e foi de propósito, tá bom que eu fiz isso, não vou ser honesto com os irmãos. Porque o texto, o versículo 3, ele diz assim, ó: entregue a sua obra ao Senhor, e Ele vai realizar o seu desejo. Mas será que é isso mesmo? Mas está escrito, irmã. Eu escolhi uma versão que dá exatamente essa ênfase, né? Mas os seus desígnios não é o desígnios de Deus, é o seu mesmo, e o meu desígnio mesmo. Agora ficou mais difícil ainda. Mas o que nós temos que parar para pensar? O que existe em alguns textos bíblicos. Existe contexto. E esse contexto é importante. E é o que encontramos nesse texto. O que nós encontramos nesses 3 versículos que nós estamos estudando aqui essa noite, é uma grande ênfase na soberania divina. Porque ele coloca aquilo que cabe ao homem e coloca a Deus como resposta final, que é o que já diz no versículo 1. Ele coloca a Deus já como resposta final. Quer ver um outro texto que causa alguma confusão? Bem semelhante? Salmo 37:4. Que diz assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí, eu vou agradar o Senhor, que agora eu já sei, não preciso nem planejar, já vai dar tudo certo, é só eu agradar o Senhor. Eu vou na igreja, participo de todas as programações, das campanhas, compro a rosa ungida, subo no monte, aí lá. Dependendo da sua religião, você faz os seus rituais. E aí você acha que está agradando o Senhor. E tudo aquilo que você tem planejado de mal, que é contra a vontade de Deus, Ele vai satisfazer, porque que o texto está dizendo isso. Só que a gente precisa entender o contexto. E qual que era o desejo do coração do salmista? Então eu preciso saber qual que é o desejo do coração do salmista. Todo o desejo do... Não é isso. Ele satisfará o desejo do seu coração. Aqui, ó. Aqui está a namorada, ó. Desejo de meu coração a namorada. O Senhor diz: é só agradar. Aqui está o emprego novo. Aqui está a casa nova. Aqui está o carro novo, né? Está aqui no texto. É só eu, não é. Não é isso que ele está falando. O Senhor é um Deus que Ele sonda o coração do salmista. E o desejo do coração do salmista estava relacionado a uma guerra. E o que o salmista queria? Ele queria prevalecer na guerra. Ele não queria morrer. Percebe que é muito diferente quando muitas vezes a gente aplica
esse texto? Então é isso. Era uma questão de urgência, de vida ou morte. Então talvez aí poderíamos colocar esse texto assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele vai continuar te dando vida, vai te dar salvação, vai te livrar. Seria aí uma aplicação mais honesta desse texto. Porque o versículo 5 desse mesmo texto, ele diz assim, ó: entrega nos caminhos o Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, meus irmãos, o que eu preciso entender? Que aquilo que nós fazemos para Deus, o Senhor vai atender, mas aquilo que o Senhor vai atender tem que estar, de certa forma, linkado com a vontade do Senhor. Nossa, agora eu compliquei um pouquinho mais. Mas é a realidade. Não é tudo que eu quiser. É o que está linkado à vontade do Senhor. Quer saber quem explica isso? O apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aqui o texto fica mais claro, para a gente conseguir aqui chegar numa conclusão. O que diz o texto? E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Aí você vai no culto, as pessoas vão cantar, fica em pé, irmão, todo mundo fica em pé. Vira pro seu irmão e diz que todas as coisas contribuem, né, pro seu bem, meu irmão, aleluia. Mas presta atenção que Paulo, ele não deixa sem responder a pergunta. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe uma primeira condição aí, amar a Deus. Existe uma outra. Como termina o versículo? Quem sabe concluir? Daqueles que são chamados segundo... Aí, o propósito de Deus mais uma vez. Entendeu, irmãos? Então assim, o que acontece? Para que a realização do nosso planejamento aconteça, eu tenho que entender que o meu propósito, ele de certa forma precisa estar alinhado com Deus. Eu preciso estar alinhado com Deus. Ele não pode fugir disso. Por quê? Quando ele foge disso, nós voltamos no tema. Por que Deus nos atende? Por que Deus não nos atende? E muitas vezes Deus não nos atende porque nós fazemos tudo aquilo que achamos que deveria fazer, mas no final das contas, essas coisas não contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e essas coisas não são segundo o propósito do Senhor. E aí muitas vezes os nossos planos são frustrados por conta dessa realidade. Isso é ruim, estou vendo os irmãos tristes aí, abalados. Não fica não. Pelo contrário, isso é muito bom. Porque quando os nossos planos são desfeitos, quando o nosso caminho ele é desmoronado, quando nossos objetivos não são alcançados, isso para nós não é apenas uma lição, mas é uma forma de encontrarmos, de entendermos que Deus está cuidando de nós, está nos conduzindo para aquilo que é o seu propósito. E é o que Ele vai continuar fazendo conosco no ano de 2025. E para concluirmos, irmãos, o que nós precisamos então fazermos para o nosso planejamento? E para que Deus atenda, para que Deus nos atenda dos nossos planos. Entender que com um plano, com um caminho e com o propósito de Deus, podemos então viver de acordo com a sua vontade. Quando nós vivemos de acordo com a sua vontade, com as características da vontade do Senhor, o que acontece? Essas duas coisas vão se alinhar, vão fazer com que seja um único formato. Então o meu propósito, no final das contas, ele vai ser o mesmo de Deus. Mas como que isso é possível? Eu posso mudar o propósito, o plano de Deus? Não. Mas Deus pode mudar o seu.
E Deus pode transformar um plano imperfeito em um plano perfeito, de acordo com o que o apóstolo Paulo ele nos ajuda mais uma vez em Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, qual que é o nosso objetivo? Experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por que a vontade de Deus é boa? Porque, irmãos, ela é melhor do que a nossa. A nossa vontade parece boa aos nossos olhos. O nosso caminho parece bom aos nossos olhos. Mas a vontade de Deus é melhor. Por conta de ser um Deus soberano, todo-poderoso, misericordioso e que quer o bem de cada um de nós. Por que a vontade do Senhor ela é agradável? Não, é a minha vontade que é agradável. É a do Senhor. Sabe por quê? A vontade do Senhor vai nos dar satisfação e paz de espírito. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós sentimos essas características, irmãos, de uma paz de espírito muito grande, uma felicidade, uma satisfação. Essa aplicação é muito prática na nossa realidade. Quando uma pessoa trabalha com aquilo que gosta, ela não é mais satisfeita? Sim, o Senhor coloca em nós os seus planos, e isso nos traz satisfação. De repente seu plano inicial foi por água abaixo, podemos dizer assim. Mas quando nós encontramos com o plano do Senhor, e isso faz sentido, então essa vontade ela é agradável e nos traz paz. E ela é perfeita, irmãos, porque em Deus não há falha. E por isso que de todo esse ensinamento nós precisamos pensar nessa realidade, que a vontade de Deus ela é perfeita. E quando planejamos e caminhamos buscando a vontade de Deus, nós chegamos a esses 3 pontos, A, B e C, que diz o apóstolo Paulo. Experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que cabe a nós, diante de uma palavra de um Deus maravilhoso, que quer nos dar um 2025 abençoado? Nos render à vontade desse nosso Deus. E que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.